danado, não é à toa que você sabe o sucesso que faz, a dedicação, a arte e a cultura mato-grossense e escolhe a dedo dos convidados para a gente ter uma prosa boa, um faleiro aqui de muito conhecimento, compartilhando e fazendo boas conexões. O tema dessa segunda-feira, a arte de comunicar em todas as linguagens. E olha que tema forte para você já ir pensando aí, a arte de se comunicar em todas as linguagens. O convidado dessa tarde, você conhece com certeza, é fã, Thiago Mourão, vai conversar conosco, ele que é artista, humorista e um grande comunicador. Mas antes, eu faço questão de sempre abrir espaço para o nosso anfitrião de cada segunda-feira, talentosíssimo é ele, Raul Fortes. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado uma vez mais pela oportunidade de estarmos aqui segunda-feira falando de cultura e arte em especial, cultura e arte produzida aqui em Mato Grosso, mas também de linkar coisas que são fundamentais, como a comunicação na nossa vida. Sim. E esse nosso convidado de hoje, Marcela, né, um cara que comunica de várias formas, seja nos palcos, seja nas campanhas, seja nas esquinas de cultura popular, porque é um conhecedor nato e hoje referência para um monte de gente, incluindo esse que fala aqui, viu, Thiago? Boa tarde, Thiago, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e falar conosco nessa segunda-feira. Oi, gente, boa tarde, muito obrigado aí por todo esse carinho, né, e às vezes eu me assusto um pouco com esse termo, assim, de me tornar referência, né, de ser um negócio e tal, me traz uma sensação, assim, de muita responsabilidade, né, mas eu fico muito feliz, porque são pessoas que eu admiro também e, de alguma maneira, a gente passa por essa caminhada através das referências que a gente tem, nos que estão há mais tempo, estão abrindo essa estrada. E aí é natural, né? A gente acaba se tornando referência para quem está vindo também. Eu acho que isso é muito importante. E mais importante que isso é entender a responsabilidade que a gente carrega com isso, né? Então, e a gente só dá responsabilidade, Thiago, para quem a gente tem certeza que vai dar conta, entende? Então, quando a gente fala aqui de boca cheia que você é referência, é porque a gente sabe da sua capacidade e da sua responsabilidade num todo. Não só com a sua profissão, com a sua pessoa, mas principalmente com aqueles que te seguem, aqueles que te assistem, porque hoje, inclusive, dá para assistir de várias formas e vamos falar sobre isso também. E você, várias vezes, foi citado aqui, viu, Thiago? Por vários convidados, como essa referência, essa geração. Então é importante a gente reforçar que durante vários faleiros de gente boa e competente que passou por aqui, foi citado. A hora que ele falou referência nas esquinas, te deu um medo aí? Porque eu fiquei nervosa, não ficou? Falei, será que ele me viu no Zero semana passada? Olha, meu coração. Ai, vai ter bom humor, é claro. A gente vai, vez ou outra, chamar aí uma personagem que a gente gosta, porque é inevitável, eu não consigo. Claro. Se Raul não fizer, eu vou fazer, vou puxar a sua língua. Estou aqui à disposição. Podem usar o corpo e a mente. Tiago, Raul, se me permitem, o Raul trouxe esse tema que é tão importante e fez essa menção dessa referência, desse orgulho de todos os cuiabanos e mato-grossenses através da sua arte, da sua comunicação. Mas muita gente que vê esse sucesso não sabe da sua trajetória. Então eu vou pedir para você refrescar a nossa memória, lembrar junto conosco um pouco da sua história e aí sim a gente entrar nessa pauta escolhida a dedo aqui pelo Raul. Não, beleza. Assim, falando resumidamente, né? Resumo do dia. Resumo da ópera. Eu comecei a fazer teatro muito na adolescência ainda, então o teatro sempre me acompanhou na minha vida inteira. Eu já me identifiquei com o humor desde as primeiras tentativas no palco ali. Acho que o que deu match assim, com a minha forma de me expressar. Eu acho que porque eu era muito esquisito também, sabe? Eu era magro, alto, cara, eu tinha, sei lá, 1,85, 1,80 já quando eu tinha 14 anos e eu pesava nem 60 quilos. Caraca! Era uma tripa seca mesmo, assim, sabe? Eu trabalhei uma vez de garçom, de freela, comecei a trabalhar de freelance nessa época, assim, né, pra tirar uma grana. E aí, o meu apelido entre os garçons era Vermão. Ô, Vermão. E é isso, velho. Eu cresci nesse meio de bullying também. Eu acho que eu fui perdendo esse medo de me expressar no teatro. Uhum. E fui entendendo ali que eu tinha algumas coisas engraçadas ali, né? E aí esse percurso ele foi se profissionalizando quando eu entrei na faculdade de comunicação. Conheci o Edu Butaca, que é meu grande parceiro de estrada, de projetos também, né, de cultura. E a gente, a partir dali, fundou o nosso grupo, né, o nosso núcleo de produção artística, de teatro.
E ele também é uma pessoa muito engraçada, então isso que juntou. E ao mesmo tempo a gente é bem extremo, né? Visualmente. Ele é baixinho e eu sou muito alto. Talentosíssimo, então... querido. Muito. Mas é legal quando a gente vê essa diferença, assim. Eu me divirto desde ali da imagem. Sim, se complementa, né? Sim, se complementa total. E aí a gente seguiu nessa carreira artística. O Xodito, ele surgiu no meio disso, mas para os palcos, né? Ele era um de vários personagens. Tinha um espetáculo de vocês, como era Segredos de Liquidificador. Isso, assisti muitas vezes. Ele é muito legal, cara, esse show. E o Xodito, ele acabou virando carro-chefe por ser um personagem regional, por, né, ter todo esse apelo. E aí, durante essa trajetória do personagem, eu fui abrindo formas diferentes de me comunicar com ele. Né? Eu acho que eu falei isso numa entrevista um dia desses, que foi um processo difícil, assim, é muita bagagem que você vai acumulando. Porque quando a gente começa no teatro e tal, e tem um personagem ali que ele tem esse destaque, né? A gente fica preso ao enredo que esse personagem tem para aquela apresentação em si. Então eu tinha um texto ali de 20 minutos, que eu me apresentava sempre com ele, e aquilo ali era o universo do Xodito, era aquele texto de 20 minutos. E aí, quando o personagem começou a crescer e passar essa barreira do palco, eu comecei a ficar numa situação totalmente desconfortável, porque como eu iria me comportar com o Xodito andando no shopping, fazendo um mestre de cerimônias num rodeio, como aquilo estava totalmente fora do meu repertório, sabe? Então eu comecei a até evitar de pegar trabalhos assim com o personagem, porque eu não tinha aquela coisa, sabe? Para fazer aquilo eu tinha que pensar num outro texto, num outro negócio. Então, teve um momento que eu tive que fazer um evento, acho que foi lá em Campo Novo uma vez. E aí o evento deu meio errado, assim, as atrações atrasaram muito e tal. E eu tive que simplesmente ficar segurando a apresentação por muito tempo, assim, sabe? Por mais de 1 hora, assim. E eu tinha só preparado meu texto para minhas entradas, e aí cheguei naquele momento, não tinha o que eu fazer, eu tinha que ficar ali no palco. E eu simplesmente deixei acontecer. Aí eu comecei a falar, pois é isso aí, tô aqui sem fazer nada, vamos lá, né? Vamos esperar, né? Esses boniteiros, esses artistas. Já foi? Não sei o quê. E aí comecei a vir, e aquilo parece que começou a fazer sentido para mim. E eu lembro, assim, na minha percepção, que aquele momento foi um momento que eu falei assim, então acho que é esse lugar de naturalidade que eu preciso buscar. E aí eu me permiti mais. Assim, entrando no nosso tema, então, já que você abordou essa etapa do papo, foi aí que o publicitário começou a olhar também para o ator, para o personagem, e tentar fazer esse link que hoje, muitos anos depois, o seu personagem, a gente está falando do Xodito por hora, mas temos outros, ele faz mestre de cerimônia, ele faz os vídeos normais, como já, né, a tecnologia evoluiu, o Xodito evoluiu junto, e ele faz campanhas também. Você conseguiu colocar, inclusive, um personagem humorístico que tem, na minha percepção, uma dificuldade de entrar em campanhas, porque ele tem uma regionalidade, mas você consegue colocar, fazer acontecer. Foi aí que desses desafios no palco, de ter que segurar público, de ter que fazer muito tempo o Xodito ao vivo, que foi de repente esse link para falar, opa, vou aproveitar. Eu sou um publicitário também e vou fazer acontecer o personagem junto com a campanha? Não, então, a parte publicitária, eu acho que ela veio acompanhando etapas anteriores a isso, porque a gente tinha os espetáculos e a gente precisava divulgar, e a gente sempre tentava divulgar de uma forma criativa, interessante. E aí, para além da parte criativa da publicidade, você tem a parte comercial da publicidade, que é fazer projeto, que é entender o que o cliente quer comunicar com a marca dele e tal. Então a gente meio que se especializou nessa elaboração para atrelar a marca do cliente aos nossos projetos, a linguagem e tal. Então, durante um bom tempo, a gente teve uma agência, inclusive, de produção criativa. E aí, durante um bom tempo, a gente foi trabalhando dessa forma, com os nossos shows de outros amigos. O próprio Alma de Gato também era cliente nosso, né? Você fez parte desse grupo vocal. E aí a gente começou a perceber e profissionalizar nisso. Então, acho que essa é uma etapa, né? E aí, essa etapa do Xodito, eu acho que, para mim, ela foi mais existencial do que profissional, de comunicação, de eu também posso fazer isso. Eu acho que não, era como eu gostaria de me sentir com o personagem, como eu
conseguiria projetar a vida dele. E aí, durante esse período, eu passei por vários conflitos, assim, de achar que o personagem tinha acabado de repertório, por exemplo, né? No início, o personagem ele era um ribeirinho que pensava na natureza e contava uns casos da própria família. E aí depois, aquilo meio que se esgotou. O que eu vou ficar falando sobre isso? Já acabou, então eu preciso ampliar. Eu fui estudar viola de coxo. Aí fui começar a compor em viola de coxo. Aí, ampliei o universo do personagem. Então agora ele pode tocar e cantar. Eu fiz Morena do Baguncinha, que virou um hit. Sucesso! E antes disso, só abrir o parênteses, que o Thiago é um excelente compositor de jingles, de músicas também, mas de jingles assim, ele tem jingles incríveis, que você deve ter escutado vários e não faz ideia que ele, Thiago Mourão, é compositor desses jingles. Canta alguns aí pra lembrar, pra turma que não sabe que é seu. Ó, tem do Instituto Tetila. Depois que o show dito, né? Vou te contar a novidade que já tá no coração. É o Instituto Tetila com mais uma unidade. Agora lá no Chop Estação. Das 10 às 10 até domingo na cidade. Pra te atender com mais flexibilidade. E é por isso, meu amigo, que eu faço esse aviso. O Instituto Tetila, não importa o horário, o importante é teu sorriso. Muito bom, né? Ele escreve, tem que ter uma criatividade, você que escreve. Cara, o jingle é um negócio também que me acompanhou desde novinho, assim. E aí a publicidade me trouxe essas possibilidades. Eu fazia música para teatro, né? A gente tinha alguns espetáculos musicais infantis, que também é uma coisa que eu adoro compor, música de espetáculo infantil. Eu também tive a oportunidade de participar de espetáculos que vocês muito legal. As criaram. Bruxas de Oz é um negócio que está assim no meu coração. A gente fez um musical que o Raul participou e foi uma das coisas mais primorosas assim, que eu já produzi, sabe? Que, aliás, tem que vou fazer uma versão 2026 aí desse. Tem que ter, né? Tô te dando um ano, tô te dando um ano. Esse show é muito legal, só que é muito caro. É uma das dificuldades, assim, até que me fez nesse caminho reduzir essa produção, porque o Xodito hoje é um personagem que me ajuda a pagar minhas contas, é óbvio, né? E o custo de ter ele é individual, né? Mas assim... A demanda é menor. Agora trabalhos, por exemplo, com esse musical infantil, que eram 8 pessoas em cena, tinha banda, tinha equipe técnica, acho que eram 12 a 15 pessoas no total nesse show. Como que você faz isso aqui em Cuiabá? É muito difícil, porque isso é figurino, é muita gente, é muito tempo de ensaio. E aí cada vez que a gente ia montar esse show, eram 3 meses de ensaio praticamente. Para você apresentar um final de semana, porque aqui o público você não consegue sustentar mais que um final de semana. Então era assim, dolorido, assim, sabe? Você passar tanto tempo ensaiando, apresentar um final de semana e acabou. Valeu, galera, acabou. E precisa de investimento, mas aqui quando o Raul abre esse espaço, esse quadro, também tem essa missão, não é, Raul? De prospectar, de mostrar a cultura que é produzida em Mato Grosso, mas para o Brasil. A gente tem aqui a intenção de fortalecer, porque tem muito talento, não é, Muito talento. Eu bato todas as segundas-feiras aqui, e assim será, né? Ad eterno, que a gente não tem que receber essa desculpa de atração regional para pagar menos. Não, tem que ser atração regional para representar. Então, por isso eu sigo com a bandeira aqui. É cultura e arte brasileira produzida em Mato Grosso. Porque, infelizmente, muitos dos produtores, dos contratantes, utilizam de sermos daqui para pagar menos, para dar uma estrutura menor, né? Eu sou um exemplo disso em vários festivais que a gente tem aqui, que são fantásticos, que tem que acontecer, exposições. E aí vem a atração que eles denominam nacional, a estrutura de som, a estrutura de som toda para eles, assim, de uma forma melhor, né? E aí quando é a atração que é brasileira, mas que mora aqui, a estrutura é menor, né? E não tô falando só de valor, viu, gente, financeiro, que aí é uma coisa, cada um tem o seu valor financeiro, o seu preço, mas é de uma estrutura que pode ser igual para todas, que deve ser igual para todas. Está lá já a estrutura, vou dar um exemplo do LAD sonorização, que é referência no Brasil todo, e aí a banda que vem de fora utiliza tudo que pode, e a gente aqui não pode tudo. É que é lamentável. Trazendo também para a sua realidade a mesma coisa, Thiago, de quando... vou dar um exemplo de um lugar que eu, inclusive, parei de fazer algumas apresentações lá, que é o Sesc. Não sei como está hoje, faz muito tempo que eu não faço apresentações por lá.
mas que quando vinha gente de fora, naqueles palcos giratórios, sonora, não sei o quê, eles eram tratados feito rei. Quando era o meu dia, faltava de tudo um pouco, sabe? Enfim, que também, por isso eu vou sempre bater nessa tecla, e eu tenho ganhado apoio de todos os colegas que vêm aqui, espero que o seu também, de não é cultura regional, é cultura brasileira produzida em Mato Grosso. Sim, não, sim, não, né? Podemos contar com o seu apoio, Sim, Thiago não, claro. Moura? Sim, não. Explique-se. Sim, podem contar com o meu apoio. Não está certo isso. Mas, já passou por situação assim? Como já passei. Já tive que botar cortina de chita para poder conseguir patrocínio. Eu acho que o personagem, no caso, né, que trabalha com essa comunicação regional, ele passa muito por isso. E uma das possibilidades que eu encontrei de romper isso foi através das narrações, do envolvimento com o esporte. Eu percebi como que a gente tem esse potencial. Que explodiu, né? Assim, viralizou muito e era um negócio simples aí que comecei a fazer e deu certo, e levando a nossa forma de falar, né? Pra fora, assim. Então, é nessas horas que a gente vê que o nosso linguajar, a nossa cultura é rica, e que, assim, eu já tive a oportunidade de morar em outros lugares, morei em São Paulo, e as pessoas estão procurando justamente o diferente lá, sabe? A gente está aqui meio que marginalizado, tentando se incluir. E eles que estão lá dentro daquela bolha estão procurando justamente o que tem personalidade, o que tem DNA, o que tem, sabe? Você falou do linguajar. Marcela, em 2, 3 programas atrás, ela enfatizou como é importante o que vocês fazem, né? E a gente também pode fazer referência para Eduardo Butaca, para J. Estrevo e Lionier, do orgulho que a gente tem hoje por conta de vocês, de sermos cuiabanos, de falarmos dessa forma, de levarmos o nosso linguajar, que eu tive essa referência dentro de casa, mas nem sempre utilizei dela, né? Você sabe bem, você conheceu bem a minha avó, que tinha um cuiabanês muito legal, que a gente gostava, admirava, e somos referências ainda dela, né? Legado. Mas muitos de nós tinham vergonha de falar, na hora que você ia pronunciar de uma forma, falar de um jeito, você se recuava, assim, porque a gente tinha vergonha. Marcelo, outro dia lembrou bem o que vocês estão fazendo já de tempos para cá, trazer de volta o orgulho cuiabano, da Baixada Cuiabana, do Mato Grossense, de falar dessa forma que é linda, que é muito boa, não é engraçada somente, ela é representativa. E eu acho que tem mais do que o próprio linguajar e o vocabulário, que é a forma de observar o mundo. Sabe? Eu tento trazer isso com o personagem, com cada personagem, a forma dele de observar o mundo, porque trazendo essa perspectiva, você se comunica com o mundo, né? Então é diferente você só tentar ser engraçado porque você está falando pete comatite, né? Problema e não sei o que. Não, aquilo tem que vir de dentro, tem que ser natural, a gente tem que demonstrar que faz parte do nosso DNA, mas que o que a gente está comunicando é o que todo mundo também está vendo de alguma forma. Então, dessa forma você consegue mostrar mais do que o próprio linguajar, você mostra a alma do cuiabano e do pantaneiro. Olha, tem gente perguntando aqui se você é cuiabano nascido no Hospital Geral, como eu, que eu não fiz a pergunta no começo. Sou. A minha mãe entrou em trabalho de parto no meio da rua e foi socorrida por um camburão. É sério isso? Sério. Então eu entrei em trabalho de parto dentro de um camburão. Não é o humorista falando, é o Thiago Moura. Mas nasceu no hospital. Mas aí cheguei no Hospital Geral, então tá já tava com a cabecinha pra fora, mas aí conta... Espera. Ele eu vai queria fazer. sair, o policial, peraí. Gente, então ele vai vestir a camiseta Nascido no Hospital Geral. Não fiz a pergunta, vocês me desculpem, já esclareceu a nossa vida. E você trouxe essa percepção do mundo, e eu vejo que nessa percepção, né, esse pertencimento do cuiabano... tem uma leveza, tem uma visão otimista da vida. Você tem essa percepção também? Tenho. Além da simplicidade. Ele tá confuso hoje. Tenho sim. O cuiabano é espontâneo, é leve, é acolhedor, né? E a gente observa isso quando a gente vai para outros lugares, quando a gente tem feedback de pessoas que vêm para cá e falam dessa calorosidade que a gente tem. E aí é muito legal perceber isso, assim, e conseguir representar isso de alguma forma também é muito bom. E na sua casa, quem tem esse sotaque, quem traz essa cuiabania forte lá? Conta pra gente, porque você se inspirou em alguém. Eu me inspirei Meu avô morava na Guia,
E eu ia pra lá, passar as férias e tal. Só que o meu avô não é daqui, né? Meu avô era do Pará. Pau rodado. É. E aí acabou parando ali na guia, no fim da vida dele ali, ele foi cuidador de um sítio e tal, e a gente ia pra lá. A minha família também, não é, parte de mãe, não é daqui. Meu pai que é de Barão e de Rosário. E eu acho que assim, de alguma forma, eu sempre tive meio que envolto ali com a cuiabania, né? Então, quando eu ia lá pro meu avô, tinha um amigo dele que chamava Irmão Valtinho. E o Irmão Valtinho, ele falava assim, Gonguedar, Bernardo. Era um negócio muito engraçado, cara. E eu ficava observando aquilo, assim, ó, pré-adolescente, ele falava, não, meu irmão Silvano tá puro touro, né? Tá forte ele. E aí, isso foi assim, ó, a principal característica que eu trouxe pro Xodito, que é essa cara espremida e tal, sabe? Só que o Irmão Valtinho, ele era muito simplório, então essa facilidade de falar do Xodito, né, ela já veio de outros lugares, então essa foi uma das referências. Mas aí no meio do caminho ali também eu estudei no Carmelita Couto e o Paulo Nince. E Pedro Lima tá aqui no Instagram dizendo que fez teatro com você. Fez teatro comigo, nessa época. E o Paulo Nince era um cara espetacular, é um cara espetacular e tal, e que eu peguei muita referência dele, que ele tem um jeito de falar meio, olha, criança, larga de ser besta, espia. Então, assim, eu acho que o personagem ele vai sendo composto por várias coisas que você vai pegando das pessoas. E aí, é isso aí. Minha mãe fala que quando eu ia passar o final de semana na casa do meu pai, porque eu tive, né, meus pais foram separados, eu voltava arrastando cuiabanês, que era uma coisa assim, sabe? Teve uma professora que eu fui, um dia que eu cheguei em casa falando carcanhar. E aí minha mãe falou assim, Thiago, não é carcanhar, é calcanhar. Não, a professora falou carcanhar, é carcanhar. Raul, faz o seguinte, faz a nossa pausa estratégica. Chama ela aí pra gente. Vamos fazer a pausa rapidinho, mas já voltamos. Teremos muitas informações nesse intervalo, já de volta com o Thiago Mourão. E aí, Marcela, a hora do seu pedido, né? Com certeza. Pós-intervalo para falas e causos de Xodito. 9 minutos, segunda-feira, 19 de maio, início de semana. E para deixar mais leve a sua segunda-feira, tem Palco CBN, tem Thiago Mourão, esse artista que com absoluta certeza tem seu carinho, sua admiração, conversando conosco sobre a arte de comunicar em todas as linguagens. E nesse segundo tempo ele vai soltar algumas personagens que a gente adora. Gente, aqui no intervalo que eu dei de risada, pedi para ele gravar um vídeo apresentando eu e Raul. Acabou comigo. Não, você tinha que morar na vida que ele era. Talvez 20 anos atrás. Não, vai lá no meu Instagram, @soumarcela, pra você acompanhar. Marca lá pra eu postar isso aí também. Marco, pode deixar. Eu vou soltar aqui o áudio do nosso ouvinte que tá participando. Antes da gente seguir com a pergunta aqui, quem mais passou? Júlio César, bem-vindo. Falou sobre as expressões, né, que a gente usa aqui. Falou sobre esporte. Aí eu lembrei um fato que aconteceu comigo no interior de São Paulo, jogando um campeonato. Eu tava na arquibancada trocando material, né? Enquanto isso, no meio da arquibancada, junto das famílias dos outros jogadores que estavam em campo, de outros estados, né? Se não me engano, estava jogando Sorocaba e Itacarambi, Rio de Janeiro. E nisso daí, eu colocando material, de repente um jogador próximo da onde eu estava se jogou no campo. Eu falei assim, larga de moade. Aí o pessoal virou pra mim, uai, rapaz, o que você tá falando aí? Eu falei pra elas assim, né? As esposas, filho dos outros jogadores. Eu falei assim, ué, não sabe o que é moade? Moade é nhanha. Aí é que a conversa rendeu mesmo. O povo gosta desse tipo de interação, principalmente com uma coisa muito diferente, certo? Júlio César. Boa, Júlio César, é isso aí. A gente tem que soltar o nosso vocabulário cuiabanês mesmo, que é espontâneo, e as pessoas sempre têm interesse em saber mesmo, é impressionante. Thiago, falar desse vocabulário rapidinho, aproveitar. Você já falou isso uma vez para mim, em outra oportunidade que eu tive de bater um papo contigo, entrevistando. Mas eu gosto muito da definição do cuiabano através dos grunhidos, através de uma onomatopeia. Dá um exemplo pra gente, por favor. O Xodito fala, tem um texto Xodito que eu falo assim, né? Gente, o cara chegou pra mim e perguntou se eu sabia falar inglês. Eu falei, não sei falar inglês, não.
Você tem que aprender, tinha dito. Eu falei, por quê? Não, porque inglês é uma linguagem universal. Eu falei, filho, linguagem universal é a língua que eu utilizo para me comunicar no meu universo. Aí fica os bestas estudando inglês 2, 3, 4 anos aí. Chega uma Copa do Mundo, vem só russo e coreano pra cá. O que adianta? Ou você tem que falar, porque assim, a hora que você vai lá, você aprende a falar a língua deles. Por quê? Que a hora que eles vêm pra cá, a gente tem que falar a língua deles. Eles que tem que falar a nossa. Porque a gente consegue se comunicar, se expressar através de um grunhido. Por exemplo, você chega no lugar e fala assim... Quer dizer o quê? Olá, boa tarde, tudo bem? Como vai você? E a outra pessoa vai responder... Quer dizer, eu vou bem, você, tudo bem? Muito obrigado. Você já se comunicou com aquela pessoa. Entendeu? Você quer falar assim, nossa, mas Marcela é bonita. Pra onde que você vai desse jeito? Cheirosa, elegante. Ao invés de você falar isso, você vai pra Marcela e fala assim... Ela já entendeu. Ou então você fala assim, mas Raul é cretino, não vou com o cara dele, não vale um pequeno ruído. Você olha pra ele e faz assim... Ele já entendeu, cara. Então, assim, é esse, entendeu? A expressão cuiabana tem esse alcance aí. Sensacional, é isso, Thiago. Cara, eu fiquei assim... É muito verdadeiro isso. É muito isso. Não, e tem vários, né? Tem vários, cara. Tem vários. É sempre uma... E você entende. Se você foi criado nesse contexto, você entende. Não, Certeza. na hora. Eu me lembro muito da minha mãe chamando a atenção, usando essa estratégia, não precisa falar nada. Eu já me borrava inteira. É através do grunhido, de uma onomatopeia. É sensacional. É isso, quem está nos ouvindo e assistindo aqui, é uma pesquisa, né? O Thiago chegou a essa conclusão, colocou no texto, roteirizou, porque é a realidade nossa do dia a dia, nós especialmente mato-grossenses, né? Cuiabanos, o pessoal da Baixada em especial. E para, mais uma vez, lembrar vocês de como é importante o estudo, o conhecimento, a pesquisa, que não é só o resultado final. Para o Thiago chegar e colocar o Xodito em ação com esses grunhidos, com essas onomatopeias, houve uma pesquisa enorme, além das referências que ele teve dentro de casa e dos amigos, para trazer para vocês e entender a realidade do nosso dia a dia. Eu sou fã do Thiago também por isso, porque não é um cara que utiliza só do talento. Ele tem o talento, mas ele estuda, pesquisa, ele fuça, no bom sentido, né? Para chegar a resultados que hoje vocês veem, inclusive através das redes sociais. Thiago, aproveitar rapidinho que eu falei das redes sociais, porque é que o tempo voa, ainda mais com o assunto é bom, para que você fale, uma vez mais, do que é o seu trabalho hoje em rede social, desse projeto que é novo e enorme, do tamanho dos seus personagens, do seu talento, que é o Capivara Prey. Estou muito feliz com esse período. Eu vinha de um pouco de um conflito existencial aí nos últimos tempos, né? Porque os personagens foram ficando muito grandes e bagunçou um pouco a minha forma de compreender a minha própria comunicação como CPF, como pessoa, né? Porque você imagina, assim, todo dia produzir o personagem, fazer e tal, e ao mesmo tempo eu queria encontrar espaço para os meus projetos, mas eu já achava que aquilo não cabia tanto na comunicação da rede, e aí cria quadro, e cada quadro que eu criava eu achava que ia ser só uma coisa simples, de repente virava uma série. Entendeu? Virava um negócio gigante assim, porque eu também ia fuçando e tal. Então, durante esse período na minha própria rede, eu desenvolvi um tipo de estudo que foi criar a percepção no meu público de que os personagens são reais. Então, quanto mais eu conseguisse criar essa sensação, melhor, assim, pro trabalho e pro estudo que eu estava tendo de mim mesmo ali desse processo. Então, eu me vestia de personagem e ia viver situações reais. Eu comecei a criar histórias e misturar um pouco da ficção e da realidade com essas histórias e fazer aquilo parecer real e tal, sabe? E a própria linguagem da internet, do Instagram, faz a pessoa sentir isso, né? Porque o stories é o que você está fazendo no momento. Então, se você está de personagem naquele momento, fazendo aquilo, interagindo com a pessoa real e a pessoa também te chamando pelo nome do personagem. Então, virou uma bagunça tudo isso e aí chegou um momento que eu falei, cara, preciso agora criar essa vida toda, esse universo todo, preciso agora deixar isso em um lugar. Aí eu comecei esse processo de pensar o que fazer com isso. Aí eu pensei em excluir meu Instagram,
transformar ele no lugar dos personagens e criar um outro pra mim. Aí no meio do caminho eu desisti, mudei de ideia, falei assim, mas pô, eu acho que é importante eu manter o Thiago Mourão, né, o meu Instagram ali como uma âncora do meu próprio trabalho, da minha trajetória. Vou criar um negócio pros personagens. Aí fui pensar no nome, o que fazer, que nome e tal. Aí, putz, no meio de uma conversa com alguém, surgiu essa coisa do... Por que não Capivara Flix, Capivara Play? Aí eu falei, Capivara Play é legal. É legal. É um nome massa. E aí eu comecei a pensar em toda essa possibilidade. Então, o que eu construí como anseio, né, com esse projeto é que ele se torne uma emissora mesmo, assim, uma rede digital ali, né? Um canal digital. E como é que as pessoas têm acessado? Ou quem está ouvindo agora falou, opa, eu quero acessar. O Capivara Play é pelo Instagram, é só você acessar. Digitar Capivara Play já vai cair no meu Aí canal. lá você faz pega os abalos e transforma na sua linguagem, é isso? Não, lá a gente vai ser um canal de notícia, humor, entretenimento. Então eu tenho as notícias que eu dou de uma forma divertida. Tenho os quadros que eu já fazia, mas agora com mais frequência, que é a narração de futebol, que é o Vaza Áudio do Ailon, que ele manda uns áudios para uma celebridade de vez em quando, que é o próprio seriado. Mas isso vai se ampliar daqui a pouco, porque eu vou ter outros produtores de conteúdo integrando a grade de programação. Então eu penso esse projeto como se fosse uma TV com a grade de programação, entrando, sabe, nos horários. Vou expandir para YouTube e Spotify logo. Vou inaugurar o site esse mês ainda. E aí no site vai ter informação, vai ter notícia. Fora isso, tô na rádio e na TV também. Então virou um 360 ali que vai abrigar esse complexo de comunicação. Eu entendi o porquê do tema da sua pauta. Viu? Ele tá assim. É isso, aí chega o coisa. Capivara Play chega para estar lá. O ator, o humorista, o publicitário, todas as vertentes do Thiago estão lá dentro. Todas as vertentes estão lá dentro e em todos os lugares. Cara. E aí toda forma de comunicar. O desafio é aproveitar a linguagem que eu tô trabalhando no momento para reverberar nas outras. Então, se eu tô na TV, o que eu faço na TV vira corte para rede social. Otimiza. O que eu produzo para a rádio vira conteúdo para a rede também, para o Spotify, para o negócio. Você está comentando com humor também a política, né? Tenho acompanhado lá. Isso aí, cara, dá pano pra manga demais, né? O povo gosta, não gosta? Não, e cara, não tem, né? Tá difícil pro humorista competir com a realidade. É um negócio absurdo. Essa frase, infelizmente, é uma grande verdade, não é, Raul? Infelizmente. Eu falei com o Thiago em off ali que ele... vai faltar tempo para tanto conteúdo que ele tem para comentar. E quando você começa, as pessoas começam a mandar coisa que você fala assim, meu Deus do céu, abalos. Senhor, isso aqui também. Mas é isso, é tempo, né? E acho que a minha maior reclamação hoje é que o dia tem 24 horas só. Porque... Tem dormido, Thiago Moura? Pouco. Eu me dou uma média de 4, 5 horas por noite. Vocês podem ver que eu tô com a cara um pouco inchada aqui. Thiago, e o palco? Né? Porque assim, a gente entende do sucesso que você se tornou, da referência que você e é necessário estar o tempo todo nas redes sociais, nas plataformas. Que bom que teremos você de várias formas aí pra gente poder acessar. Mas e shows do Thiago Vida no real. palco, da onde você começou e de onde você não vai largar tão cedo? Eu já tenho programado a volta do stand-up do Ailon agora em junho. Que legal. Dias de luta, dias de glória. E essa trajetória... Não. Faz com ele. Convida Não. Convida como o próprio. Gurizada, quero chamar vocês aí pra assistir Dias de Luta, Dias de Glória, pá. Onde eu conto as histórias aí mesmo. As histórias aí que, né, é só pra maior de 18 mesmo, porque é história real, pá, né? Mas que vale a pena com um intuito de experiência mesmo, né? Não, esse show do Ailon é um negócio seguinte... Eu baseio todo o texto do Ailon nas minhas histórias como Thiago. Que legal. É o Ailon contando, sabe? Quase inteiro o show. Aí eu pego histórias de outras pessoas também. Mas são histórias verdadeiras? São histórias verdadeiras com, lógico, a cerejinha do bolo do Ailon ali. O seu score tá prejudicado. Cara, ou tá alto ou tá não. Fiquei confusa agora. Você me passou essa confusão. Não, é só decepção. Por exemplo, o Ailon conta assim, ele fala... tem uma parte do texto que ele fala assim... Não dá, irmão. Você acaba sendo iludido demais pelas mulheres, pá, entendeu? Porque você cresce achando que as mulheres
tá atrás do Batman. Então você quer ser o Batman. E depois você descobre que ela se diverte mesmo. É com o Coringa, não tem? Ai, quando vai ser? Já estão me cobrando aqui os Em ouvintes. junho. Tem não, data? não tem a data ainda. Entra no Capivara Play ou... me Junho é o acessa no mês que Instagram. vem, senhor Thiago Mourão. mês que vem. Mês que vem. Lá depois da segunda semana, depois do Dia dos Namorados. Ali, depois Pronto. Aí você próxima. vai pegar um par de ingressos pra gente presentear aqui, né, Raul? Numa segunda-feira. Pode deixar. Venho aqui novamente. Pidona ao vivo pra Venho, não, garantir. eu venho de Wylon. Pronto. Eu venho de Wylon. Aí. O Alho vem divulgar o show dele. Ah, vai vir divulgar ele o vai show vir tomando dele. aquela garrafinha verde, uma segunda-feira. Trazer o cavaquinho. Cavaquinho. Vou voltar a ensaiar o cavaquinho também. Muito bom, muito bom. É isso, ó. Thiago E Mourão. aí, e aí eu tô planejando pro segundo semestre uma turnê do Xodito Legal. em 20 cidades em Mato Grosso. Eu acho Show. que eu só vou conseguir Legal. concluir no ano que vem as 20 cidades, mas nesse ano pelo menos 8 eu faço. Coisa boa. Inicia esse ano pra Inicia esse seguir ano, 2026. Cáceres, Primavera, Rondonópolis, Barra do Garças, Poconé, que mais? Meu Deus, me ajuda a lembrar. Sinop, Sorriso, Nova Mutum. Essas estão no outro, na etapa 2. Segue ele lá no Instagram pra você. Capivara Essas Play. cidades vão- Bom vão que você tá vai aí. pra Rondonópolis, minha terra do coração. Olha só. E ele já chamou o Ailon e o Xodito não apareceu aqui ainda. Eu tô ficando Xodito nervosa ainda que o é porque relógio tá... Dizem que o melhor... Apareceu, rapaz, eu falei do linguajar. Exato. Ah, é. Fez Mas até também- essa- Falei assim, ele... Só falar, você não falou. não, falei do linguajar cuiabano, mas se quiser, nós fala mais também, né? Por favor. Não, o que eu tenho pra falar pra vocês é isso aí, pô. Tem que polegar na sambiquira e gritaria, entendeu? A gente tá aqui fazendo as tripas coração pra sobreviver, né? Que bem seja sambiquira. Hã? Hã? O quê? É? Sambiquira? Beijo na sambiquira? Ah. Não entendi. Não, só Sambiquira... a sambiquira. O que é? A sambiquira é uma parte muito disputada da galinha, né? Ai, meu Deus. É isso aí. Nenê gente. que não apareceu, né? Imagina a cara do meu diretor vendo eu perguntar o que é. O que é sambiquira, né, Marcela? Ao vivo. Ai, mas o Xodito é maravilhoso. Nenê tem mensagens motivacionais que eu sempre Isso mando, é sensacional. sempre mando segunda-feira no... Então hoje é o grupo. dia, Aí, vamos embora. segunda-feira, pra despedir, Nenê despedindo. Primeiro, Nenê fazendo Ah, a é. despedida dele do programa, mensagem motivacional. Mensagens motivacionais com o compadre Dedê. Chegou, né, meus amigos? Chegou segunda-feira, chegou o fim do descanso e chegou aquela enxaqueca, né? Que acompanha você durante o dia inteiro. Segunda-feira é um dia terrível. Segunda-feira você não consegue nem tirar a remela dos olhos direito. Mas tem que trabalhar, tem que pagar as contas. A única coisa que eu desejo é que o seu intestino esteja regulado neste dia, né? Porque o escapamento solto do serviço é muito ruim, principalmente se a nossa mesa está perto do banheiro. Um grande abraço, compadre Dedê. Sensacional, compadre Nenê. Compadre Nenê, que é inspirado nos comunicadores mato-grossenses. E quando você falava, me lembrou muito Lino Rossi, saudoso Lino Rossi. Saudoso Lino, Antero Paz de Barros, Macedo Filho, Elias Neto, Ei, Roberto Macedo Filho é pai França. do meu irmão, você sabia? Sério? Pai do meu irmão Cara, o mais Macedo é muito engraçado. Eu vou ver se eu acho aqui. Ó. Ele é- O Macedo, Mas ele não é meu ele é pai, caricato, eu viu? gostaria Não, de deixar claro. Ele é só do meu exatamente o irmão. Nenê. Ele é exatamente o Nenê, E- cara, porque eu mando um áudio pra ele, ele manda de volta. Respondendo os áudios. respondendo. Olha que legal. Tem É uma conversa. figura. Macedo, Macedo, eu querido acho Macedo. Macedo, um beijo pra você. Meu irmão é a cara dele, eu vou te mostrar aqui, posso provar. E até a posso voz provar. é ele de novo, inclusive. Mas me lembrou muito forte esse sotaque dos comunicadores mato-grossenses, né, Raul? Ele vai ter que achar um jeito de colocar você também, que tá todo comunicador. Não, nesse... mas nessa eu não tenho inspiração. essa referência toda desses grandes nomes aí. Ele tá procurando... O áudio do... Babaca lá de cima. Ei, Pode, garante, peraí, eu vou passar no RH, Thiago Mourão. Se vós pudesse materializar, eu ia mandar fazer uma estátua. Sensacional, obrigado. Macedo, filho, Macedo, ele é o teoria. compadre Nenê. Ele é exatamente, cara, muito engraçado. Eu adoro ele. Ele é gente Um boa. grande demais. abraço, Macedo. Um Macedo, abraço, querido Macedo. quase foi meu pai, mas não foi. No caso, depois depois que acabar o programa, eu te conto esse rolê aí. Chegou atrasado? E pra fechar, o que você quer, Raul? Você que manda. Não, eu queria só aproveitar aqui, no melhor sentido, o Thiago, para ele falar desses que estão nos ouvindo e assistindo,
que às vezes não tem a coragem que você teve de peitar o rolo, como dizem por aí, transformar a tua vida nos personagens, na arte, na cultura, que hoje você depois, uns 20 anos já que você se dedica a isso, né, Thiago? Sim, basicamente. Acho que uns 12 diretamente, assim, sabe? Uns 12 anos com foco mesmo, né? E a rede social que você atinge muitos jovens, eu queria que você falasse agora aqui depois, e também no seu tempo, sempre que possível, mandar um alô e uma mensagem para quem está começando, quem está afim de seguir essa vida de comunicação e arte, e às vezes não tem coragem, que acha que não é possível, e você está mostrando que é possível sim, chegar a vários lugares, inclusive vários meios de comunicação, comunicar de várias formas. Por favor, Thiago. Gente, não é fácil a gente criar coragem para viver de arte, viver fazendo isso, porque a gente cresce tendo medo, né? Assim, de arriscar coisas fora de uma zona de conforto, né? De uma zona de estabilidade, porque a vida não é fácil mesmo. Mas acho que todo mundo que consegue, em algum momento, ser bem-sucedido na carreira, pensa o seguinte, assim, quanto eu acredito em mim, me propicia arriscar tudo porque eu acredito em mim, sabe? Ou não, ou eu não acredito o suficiente em mim a ponto de que eu acho que eu preciso ter uma outra forma de sobreviver aqui para não arriscar tanto, porque eu realmente não, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, assim. Então, quanto você acredita ou quanto você quer lutar pelo seu sonho. E quanto mais novo você começa, melhor. Então... Porque quando a gente pensa também em criar uma profissão, uma zona de conforto, que é legal também, ter um sustento, para depois pensar em correr atrás do sonho, você já se acostumou tanto com aquela comodidade que você não quer mais abrir mão disso, do seu conforto, para ir, sei lá, passar um semestre em São Paulo, morando num quartinho para tentar fazer um teste e virar isso e tal, sabe? Então, quanto mais novo você se arrisca, maior a possibilidade de você dar certo nessa estrada, assim, sabe? Se encoraje, né? Acho que eu acho que tem um pouco disso também. Mas acho que cada trajetória é uma trajetória, gente. E você é um exemplo que dá certo e aí faz o olho brilhar e acredita. E aqui da nossa terra, talento cuiabano, mato-grossense. Thiago, a gente está a 1 minuto de finalizar o nosso programa, mas você falou da mensagem motivacional de segunda, e se você não entregar, a nossa audiência vai puxar a nossa orelha aqui. Ó. Tem gente ali com o volume no máximo esperando esse momento no carro. Uma mensagem uma mensagem motivacional. Do Nenê você mandou agora. Ô, cretinaiado, o negócio é o seguinte, ó, botar essa arca aí pra levantar, pelo amor de Deus. Não vão ficar aí com a arca caída durante a semana aí, porque senão as coisas começam a dar errado. Pensar positivo e botar pressão na sambiquira, porque é com essa pressão que você vai pra frente, viu? Grande abraço aí do Tio Dito. Maravilha. E assim a gente caminha pros últimos segundos, Raul, são todos seus. Muito obrigado. Todos que estão nos ouvindo aí, acompanharam a gente, nos deram carona no carro, assistindo através do YouTube. Thiago Mourão, muito obrigado pela sua gentileza de vir falar da sua carreira, de ensinar muito pra gente. Vamos aproveitar rapidinho e mandar um abraço pro Marcelo e um beijo pra Sensacional Carol. Obrigado pela companhia aí juntos. Marcela, obrigado. Ótima semana pra você. Segunda-feira te vejo. Que assim Thiago, obrigado, seja. irmão. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Um beijo pra vocês. Boa semana mesmo aí. Thiago, é sempre uma alegria ter faleiro assim com você e realmente inspirador. Que você, no trânsito agora, você que vai assistir no YouTube, está assistindo, se inspire de forma geral nesse cara dedicado, criativo. E olha, quando faz parecer fácil, aí o grau de talento está num outro nível, compartilhando conhecimento, a sua história conosco. Volte sempre, portas abertas aqui para você, desejando muito sucesso em todas as áreas da sua comunicação. Raul, é uma honra dividir essa bancada com você toda segunda-feira, Palco CBN tomando corpo, a gente recebendo muitas mensagens e com certeza aqui sempre tem espaço para arte, cultura. Como é que é, Raul? Mato Grosso produzida? Arte e cultura brasileira produzida em Mato Grosso. É só aqui, não adianta copiar não, que é a ideia desse moço aqui, ó, desse craque. Obrigada pela confiança no nosso